Amados irmãos e irmãs, Deus dá uma ordem a Jonas. Levanta-te e põe-te de pé da grande cidade de Nínive, anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Deus deu uma ordem a Jonas. A princípio nós sabemos que ele quis fugir. Por quê? Porque Jonas não aceitava que as pessoas que vivessem num pecado daquela forma. A cidade estava toda corrompida. As pessoas não queriam saber de Deus. E ele não queria dar uma chance para que aquelas pessoas se voltassem para Deus. Então ele entrou num barco e o barco quase afundou. Então ele teve que pular desse barco, a baleia teve que pegar ele e levar ele para o destino, para a cidade de Nínive. E ele foi lá 3 dias dentro da cidade, andando, gritando e pregando a palavra de Deus. E que grande graça, amados irmãos e irmãs, quando aquelas pessoas ouviram aquela palavra atentamente, aquelas pessoas se arrependeram, se vestiram de saco e se voltaram para Deus, na esperança que Deus os perdoasse. Até o rei, até os animais fizeram sacrifício. Jonas pregou. Deus ouviu a oração daquele povo, viu o arrependimento e não fez o que ele ia fazer, ele não destruiu Nínive. E nós sabemos que a história vai além, que Jonas fica com raiva por causa daquilo, fica no meio do sol com depressão, e Deus faz com que cresça uma árvore para que ele fique na sombra, e de repente, ao meio-dia, a árvore foi toda queimada, destruída. E Jonas ficou com raiva porque queimou a árvore. E Deus falou para ele: você, Jonas, ficou triste por causa de uma árvore. E eu não ficaria triste por causa de tantos filhos meus que iriam perecer, que iriam morrer por causa do pecado? Até que ele compreendeu que Deus ama a todos nós, que Deus quer que nós se arrependa dos nossos pecados, que nós volte para Ele. Nós não podemos, amados irmãos e irmãs, ficar nessa dependência, ora na igreja, ora no mundo, ora na igreja, ora no pecado. Muitas vezes vamos até participar da Santa Missa, a gente comunga Jesus na Eucaristia, muitas das vezes cometendo pecados mortais, que são a desobediência dos 10 mandamentos. Sendo assim, São Paulo vai nos dizer que nós comungamos a nossa própria condenação. Então, eu tenho que decidir, como esse povo de Nínive, me arrepender de verdade, confessar os meus pecados, me voltar para Deus. Porque se isso não acontecer, se eu escolher continuar vivendo no pecado mortal, vai acontecer o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. A cidade foi destruída. Porém, hoje não vai ser a cidade que vai ser destruída, porque o próprio Deus disse a Noé que não ia mais destruir, que nós próprios íamos destruir sozinhos. Então, é o que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas estão desfazendo de Deus, as pessoas estão querendo mudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é pesada. Porque para ir para o céu, a porta é estreita, e eles querem ficar na porta larga, achando que vão para o céu.
querendo mudar o que está escrito na palavra de Deus, quando o próprio Jesus disse que nem um capítulo, nem um versículo, nem uma vírgula, nem um ponto será tirado da sua palavra. Então, amados irmãos e irmãs, não adianta você lutar para isso. Eles podem até tirar, mas não vai valer para Deus. Então, que nós possamos pedir a Jesus, através dessa palavra, o dom do arrependimento. Se arrepender, confessar, fazer jejum, penitência, para que nós possamos nos livrar desses pecados. É pela graça de Deus que nós somos salvos. E Jesus vai falar assim no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 29. Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Amados irmãos e irmãs, Jesus é o sinal para nós. Jesus veio ao mundo, Jesus pregou a palavra de Deus e muitos não quiseram escutar a ponto de o crucificaram. E até hoje nós também, a humanidade também está crucificando Jesus. Toda vez que eu cometo um pecado, eu estou crucificando Jesus de novo. Então, o sinal será a morte de Jesus Cristo na cruz. E também a ressurreição, porque Ele ressuscitou para nos salvar. E Ele fala aqui está quem é maior do que Salomão, aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que tudo, porque Jesus é Deus e mesmo assim, nós, no nosso pecado, na nossa ignorância, continuamos crucificando o nosso Deus. E não só crucificando, muitas vezes fala a palavra distorcida para que as pessoas pequem e não fiquem com peso na consciência. Falta pregadores de verdade, está faltando pregadores que preguem a verdade. Nós vemos aí nas redes sociais, infelizmente, quando uma pessoa prega a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, estão sendo julgados, estão sendo processados, porque agora a mentira é certa e o que é certo, na opinião deles, é errado. Mas nós temos, amados irmãos e irmãs, que fazer como Jonas, pregar, mesmo sem querer. Mesmo sem ele querer, ele foi lá e pregou o que Deus mandou ele pregar. Então, mesmo sem eu querer, para não magoar fulano, cicrano ou beltrano, mesmo sem eu querer, eu tenho que pregar a verdade da palavra de Deus. Que nós possamos pedir a Deus essa graça de pregar sempre a verdade, porque pregando a verdade da palavra de Deus, estaremos salvando almas. Muitas almas serão salvas, porque não vão viver na ignorância, porque muitas pessoas estão se perdendo, muitas almas estão se perdendo, porque dão ouvido a pessoas que não são de Deus, que não pregam a conversão, que não pregam o arrependimento, que não pregam viver a santidade. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Jesus nos ajude, através dessa santa palavra, a nos arrepender de verdade. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastaram do mau caminho, compadeceu e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer, e assim não o fez. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos arrepender de todo o mal que a gente já fez, de todo o pecado que a gente já cometeu, para que nós possamos ter a misericórdia de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, que a graça de Deus esteja sobre nós. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
convertei-vos e credes no Evangelho.